Olá, galerinha esperta. Mais uma vez estamos aqui nesse momento altamente crucial para passar algumas dicas importantes para você da disciplina de Química. E não somente Química, já que hoje nós falamos muito na questão da interdisciplinaridade e pelo que percebemos, ela anda conjuntamente com as demais disciplinas. Então, a princípio, pessoal, eu vou me adentrar à parte de Química Orgânica, ao qual nós iniciamos com aquele contexto inicial hibridização e muito se fala a respeito do carbono. O que ultimamente o Enem colocou na questão de atividade de biofármacos foi que de uma atividade que se diz respeito a compostos de caráter espacial. E aí o aluno ele ficou um pouquinho perdido, mas preste bem atenção. Quando ele diz que a molécula ela é espacial e essa atividade é inerente a ela, isso implica dizer que esse composto é formado somente por carbonos com ligações simples, carbono sp3. É tanto que você coloca lá, é um composto de geometria tetraédrica. Quando você puxa um pouquinho para a matemática, aí lembra que tetraedro é uma pirâmide sólida espacial. Então, turma, vamos perceber lá no Enem o que vem dentre as alternativas de uma forma mais diferente. Então, o único composto lá presente tinha somente carbonos com ligações simples. Era este o composto de natureza espacial. E os demais de conformação planar, com ligações π. Posteriormente, a parte inicial, nós adentramos as funções orgânicas. E aí vale ressaltar que, dentre as funções, algumas sofrem hidrólise. São os ésteres, amidas, anidridos, sais e nitrilos. Quem costumeiramente está mais presente no nosso cotidiano? Os ésteres. Falamos em ésteres, lembramos de uma classe, que são os lipídios simples. E aí vale ressaltar, os ésteres sofrem tanto hidrólise ácida quanto hidrólise alcalina. Na hidrólise ácida de um éster, nós temos o que? Formação de ácido carboxílico. Quando este éster ele é um lipídio, convenientemente, esse ácido carboxílico é um ácido graxo, é um ácido de cadeia longa. Isso implica dizer o quê? Quando nós ingerimos lipídios, por hidrólise ácida, lá no suco gástrico, temos a formação de ácidos de cadeia superior, ácidos carboxílicos de cadeia longa, ácidos graxos. Na hidrólise alcalina, nós falamos em saponificação. É uma reação que ocorre em duas etapas, lembrando que, de uma forma direta, na equação global, nós temos a reação do éster com base, formando o que? Sal orgânico, e mais uma vez temos a formação de álcool. Cícero, quando este éster, mais uma vez, é um lipídio? Quando este é um lipídio, aí nós vamos lembrar lipídios, óleos e gorduras. Este sal de ácido carboxílico tão logo formado é um sal de ácido graxo. E aí nós denominamos para os sais de ácidos graxos sabões. Então, quando é que a reação é de saponificação? Quando forma sabão. E quando é que vai formar sabão? Quando formada a partir de ésteres, mais precisamente lipídios. E aí vale enfatizar, os sabões, todos eles são biodegradáveis, são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa. Já os detergentes, temos os que são biodegradáveis e os que não fazem parte desse contexto, não são biodegradáveis, que são os de cadeia ramificada. Mas Cícero, fazendo um paralelo, sabões e detergentes, como é que o Enem costuma cobrar? Que são substâncias tensoativas. E aí o que o Enem coloca bastante? Que sabões e detergentes aumentam a tensão superficial da água. Cuidado! Por quê? Porque sabões e detergentes denominados tensoativos ou surfactantes são substâncias que vêm sempre a diminuir a tensão superficial da água. Mas Cícero, dá só uma relembrada. O que é essa tensão superficial da água? É justamente o alto estado de coesão das moléculas de água, alto estado de união. A partir do momento que nós inserimos a este sistema também sabões e detergentes, que são sais e são sais solúveis,
estes compostos vêm a adentrar, a interagir com as moléculas de água. E aí, imaginemos, vamos supor que nós temos aqui 2 moléculas de água. Ao injetarmos sabão em detergente, a molécula do sal ela vai ficar entre as moléculas de água. Isso implica dizer, as moléculas de água tendem a se afastar. E em se afastando, logicamente que esse estado de união, de coesão, ele tende a diminuir. É aí onde nós ressaltamos a questão do inseto afundar na superfície de um lago e também da agulha. Então, cuidado, sabões e detergentes diminuem a tensão superficial da água. Turma, nesse contexto água, é muito questionado também a questão da viscosidade. Compostos orgânicos. A água é um composto de alta viscosidade. O que é essa viscosidade? É a resistência à fluidez. Quando nós comparamos água com determinados compostos orgânicos, nós sabemos que sua resistência à fluidez ela é um tanto que elevada. Daí, ao compararmos compostos orgânicos, o que a gente começa a observar? Quanto maior a cadeia dos compostos orgânicos, maior a resistência à fluidez. É tanto que você imagine gasolina formada por uma mistura de octanos, diesel que apresenta compostos de cadeia entre 10 e 14 carbonos e o próprio óleo lubrificante. Falamos em lubrificante, a gente já observa um aspecto de maior solidez. Então, o que aqui vale ressaltar? Maior cadeia hidrocarbônica, maior resistência a fluir, logo maior viscosidade. No contexto água, falamos muito em adesão, coesão. Coesão implica dizer da união entre moléculas semelhantes, água, água. Já a adesão entre moléculas diferentes. Muitas vezes a gente, no dia a dia, percebe a ponta de um papel dentro de um recipiente com água e aos poucos o papel vai ficando todo umedecido. Isso implica dizer o quê? Que esta água ela está aderindo à superfície do papel. E aí nós lembramos de quê, pessoal? Em se tratando de papel, celulose. E aí mais uma vez chegamos a um outro contexto que são polissacarídeos, polímeros. Outra dica para o Enem, os polissacarídeos, por exemplo, celulose, amido, são polímeros da glicose. Lembrando que polissacarídeos, disacarídeos são compostos hidrolisáveis. Hoje, o Enem foca bastante na questão da problemática ambiental, descarte inadequado de polímeros. Então, quanto a isso aí, pessoal, vamos observar que os polímeros, quando é que vão ser assim denominados reciclados? Quando a gente pega determinada matéria-prima e busca para ela uma nova aplicabilidade, uma nova finalidade. Você vai lá submeter aquele polímero a um processo de transformação e ele vai receber uma nova aplicação. Por exemplo, os polímeros PET, poliésteres. Agora há pouco falamos que os ésteres são facilmente hidrolisáveis. Então, quando os poliésteres são submetidos à hidrólise, nós obtemos mais uma vez a matéria-prima. Ao falarmos em PET, imediatamente a gente relembra garrafas. Então, uma aplicação do polímero é quanto a ser utilizado na forma de garrafas. E esse polímero, ao ser processado, ele pode ser moldado para que a partir daí a gente obtenha tintas, borrachas e demais derivados. Quer dizer, um polímero que era utilizado como aplicação em garrafa, agora é utilizado como tinta, é utilizado como borracha e afins. Quer dizer, foi dada uma nova aplicabilidade. Isso sim é o que nós chamamos de reciclagem. Agora, se você pega a garrafa e apenas faz uma higienização da mesma, isso aí implica dizer que você vai reutilizar, reusar. Isso não é sinônimo de reciclagem. Mais uma vez, galera, batendo nessa parte dos polímeros, vale ressaltar que poliésteres e poliamidas, quando falamos em poliamidas, lembramos de nylons, são polímeros de condensação. Ora, Cício, poliamida, eu vou lembrar de proteínas. Proteínas são poliamidas. Proteínas sofrem hidrólise, logo formam aminoácidos. Isso implica dizer que amidas sofrem hidrólise também em meio ácido e em meio básico. Indo um pouquinho lá para a físico-química, na parte de equilíbrio químico que todos os anos caem, eu gostaria que você tivesse um olhar vigilante à questão dos catalisadores. O que são os catalisadores? São espécies químicas que aceleram a cinética reacional.
Falar em aumentar a velocidade de uma reação implica dizer diminuir de uma energia de ativação, que é uma energia que faz com que ocorra a formação do complexo ativado, que é o composto intermediário. Cícero, eles colocam muito no Enem, por exemplo, catalisadores deslocam o equilíbrio químico. Cuidado, porque não. Os catalisadores, eles aumentam tanto a velocidade da reação direta quanto da reação inversa. Então, cuidado, gente. Catalisador não desloca equilíbrio químico. O que eles também costumam colocar? Que os catalisadores alteram a entalpia da reação. Cuidado. Catalisador, ele contribui para acelerar a cinética, mas ele não vai fazer com que ocorra essa variação de entalpia. Apenas a reação vai se processar de forma mais rápida. Mas eles também colocam que catalisadores aumentam o rendimento da reação. Ao dizermos que os catalisadores aceleram a reação esta ocorrendo de forma mais rápida ou de forma mais lenta, quando na ausência de catalisadores, não implica dizer de um aumento da espécie química. Apenas a reação vai se processar de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Turma, então aqui fica o meu obrigado. A minha esperança de que vocês vejam nessa reta final as informações mais importantes e fica a minha torcida, porque todo o trabalho foi feito e a gente confia no potencial de vocês. Então confia em si mesmo e garanta sua vaga neste final de semana. E sucesso a todos vocês. O meu obrigado. Tchau.